Bom dia. O feedback de vocês é que me entusiasma. Eu chego a ficar tremendo de unção desse feedback. Mas eu vou dar uma chance para vocês, tá bom? Bom dia. Bom dia. Agora. Queridos, quando o pastor me chamou, eu pensei num tema. E fiquei orando, né? Como sempre, eu acho que todo mundo que vai ministrar pede a orientação do Espírito Santo. E não vinha nada. Mas, ontem à noite, o Senhor falou comigo. Amém? E o tema dessa ministração é quando a igreja ora. Amém? Então, por favor, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Posso ler? Ninguém achou? Atos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes o estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da prisão diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o assim fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Espírito Santo, eu conto com a sua ajuda. Abre os nossos olhos espirituais nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra, Pai, seja recebida com mansidão, Senhor, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, como o texto diz, né? Havia uma perseguição. Herodes maltratou alguns e isso agradou os judeus. Por que agradou? Porque aquele povo tinha a igreja, via os discípulos como pessoas mentirosas que estavam dizendo que Jesus havia ressuscitado. Eles pensavam o quê? Que eles tinham roubado o corpo de Jesus e divulgado que Jesus havia ressuscitado. Então, eles não agradavam os judeus. E quando Herodes toma essa posição de maltratar, eles se alegraram. E aí Herodes foi fundo naquilo aí.
estou com tudo, né? Então, manda prender a Tiago, e não só prender, o matou. A Bíblia diz que ele foi passado pela espada. Mas, queridos, a igreja estava lá, e eu fico imaginando, amados, eu só estou conjecturando, viu? Isso não está no texto. Mas eu fico imaginando os discípulos dizendo assim, mas não era Tiago? Tiago não era íntimo de Jesus? Tiago não era tão crente? Tiago não era tão cheio do Espírito? Sabe, Tiago era aquele que estava sempre com Jesus. Lembra? Pedro, Tiago, João no barquinho. Para as coisas mais maravilhosas, estava lá Jesus com esses três. Não era assim? Então, os discípulos disseram, mas aquele que era íntimo de Jesus, aquele Tiago, que a mãe dele teve a ousadia de chegar para Jesus e dizer assim, olha, Senhor, eu sei que você é o rei, e eu quero que no seu reino, o Senhor permita que meu filho, um dos meus filhos, sente à sua direita e outro à esquerda. Ela nem queria nada, né? Ah, meu Deus do céu. E Jesus que disse, olha, não compete. Decidir quem vai sentar à direita ou à esquerda, isso é lá com meu pai, não é isso? Então, era uma pessoa que estava em alta, e, no entanto, morreu. E eles ficaram, mas Deus não fez nada. Jesus não fez nada. Tiago não declarou a palavra. Ele não sabia a palavra, ele deveria ter declarado a palavra. Ele devia ter se recusado a passar por isso. Ele tinha que confessar a palavra. Ele tinha que resistir o diabo. Cada um que dava a sua opinião. Mas sabe, quando eles estavam assim, isso é conjectura, amados. Quando eles estavam nisso, chega alguém correndo e diz, olha, Pedro acabou de ser preso. E Herodes já sentenciou. Ele vai também, a cabeça dele vai voar. Agora, Herodes era judeu. E era religioso. Por ser religioso, ele respeitava a festa da Páscoa. Como todos os judeus respeitavam todas as festas, respeitavam a lei, não é isso? Então, não podia fazer nada errado na Páscoa. Então, o que é que ele fez? Guarda ele aí. Depois da Páscoa, ele vai receber o que ele merece. E a festa da Páscoa, amados, são 7 dias. Então, Pedro está lá agora. Então, os discípulos, o que é que fizeram? Quando receberam a notícia que Pedro também estava preso e que seria morto depois da Páscoa. Aí, agora, o negócio complicou. Eles disseram, agora não. Não, desse jeito não dá mais, não. Nós vamos nos levantar. Queridos, eles se levantaram em oração. Aleluia. A Bíblia diz o quê? Pedro estava na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração. Esse mais, queridos, fez toda a diferença. Herodes estava lá prendendo, e a Bíblia diz que eram 16 soldados, dividido em 4 turnos. Então, ficava 4, quando aqueles 4 passavam aquelas horas, vinham mais 4. Então, nunca Pedro estava sozinho. E eu creio que a igreja pensou, do jeito que Herodes não dá descanso a Pedro, nós também não vamos dar descanso. Ele lá preso, mas a igreja orando. A igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. Queridos, não existe nada impossível para uma igreja que ora. Não existe nada que Deus não possa se mover se a igreja se moveu. Eles estavam paralisados, abismados, por causa da notícia. Tiago foi preso. Daqui a pouco a notícia, Tiago morreu.
paralisados. Sabe que tem coisa que vem na nossa vida e nós ficamos paralisados, mas não é a hora de parar, é a hora de se levantar, é a hora de abrir a boca, é uma hora de fazer alguma coisa. E a coisa que Deus espera que eu faça e que você faça é se levantar na autoridade, tomar a autoridade que há no nome de Jesus e dizer: diabo, recua. Diabo, fique no seu lugar, porque eu vou avançar. A igreja, queridos, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E muito tempo nós pensamos que lá vinha o inferno e a igreja segurando os portões e quase morrendo. Mas não é desse jeito. Não é desse jeito. Nós não somos uma igreja militante. Nós somos uma igreja triunfante. A igreja vai avançando, vai empurrando o inferno, vai empurrando o inferno, vai empurrando o inferno. Aleluia! Queridos, muita coisa acontece na minha vida e na sua vida porque nós nos calamos. Muita coisa acontece, queridos. Eu lembrei agora da outra ministração que eu quase caí em cima de Alberto. Vou sair daqui de perto. Queridos, é mais seguro, né? Muita coisa. Nós nos conformamos, achamos que é natural, mas a vida é espiritual. Coisa que você nem parece, mas acontece com todo mundo. Pode acontecer com todo mundo, mas não vai acontecer com você. Você é a justiça de Deus. Aleluia. Você é a pessoa que Deus tirou do reino das trevas. Dê um banho. Um banho da palavra, um banho no sangue. Agora você pode. Aquilo que era impossível, você pode. Aleluia! Queridos, aquele homem está lá na prisão. Meu Deus do céu. Uma sentença de morte. E ele estava dormindo. Dormindo. Mas como a igreja orava, Deus mandou um anjo. Você crê que Deus pode mandar um anjo na sua casa? Deus ainda usa anjos, queridos. É porque nós não estamos tão acostumados com o mundo espiritual. Mas se os nossos olhos fossem abertos agora, nós veríamos anjos aqui. Aleluia! Os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem há de herdar a salvação aqui? Aleluia, aleluia. Então o anjo desce lá. Chega em Pedro. A Bíblia diz que ele sacode o homem. Ele não estava tirando um cochilo, não. Ele estava dormindo profundamente. O anjo balançou. Ei, cara, está na hora, levanta. Aí disse: calça tuas sandálias. Ele calçou. Cinge a tua roupa lá. E ele fez. E o anjo saiu na frente e ele atrás. Mas ele estava como que num sonho. Aí passou o primeiro portão, passou o segundo. No terceiro era um portão de ferro que se abriu automaticamente. Já tinha porta automática naquele tempo. E o anjo deixou fora. E ele foi para os seus. Ele foi para a igreja. Naquela época, eles se reuniam geralmente na casa de Maria, mãe de João Marcos. E quando chega lá, a turma está orando. 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 Porque eles queriam ver o resultado. E eles viram. Só pare de orar quando você ver o resultado. Sabe, queridos, que existem diversos tipos de oração.
Essa é a oração da fé. Você ora, está orando a palavra, então quem ora a palavra já tem a resposta, você não precisa ficar pedindo, só agradece. Amém? Mas existem vários outros tipos de oração. É como se de repente, eu vou na farmácia, não estou me sentindo bem, vou na farmácia e digo assim, por favor, me dê um remédio aí. E o farmacêutico diz, mas qual? Não tem problema não, me dê aquele amarelinho. Vai resolver? Porque para cada remédio corresponde uma doença, não é verdade? Ninguém pode, por exemplo, jogar futebol com as regras do vôlei, não é? Então, do mesmo jeito, nós temos que entender que existe oração de petição, existe oração de adoração, de louvor, de intercessão, a oração da fé, amém? E às vezes a gente faz só tudo um pacote e acha que está resolvido. Mas o essencial na oração é saber que existe um Deus que nos ouve. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Amados, nós temos que louvar a Deus todos os dias porque Ele ouve a nossa voz. Ele tem prazer, a Bíblia diz que Ele tem prazer na oração do justo. A oração do justo é o seu contentamento. Sabendo disso, não é peso orar. Oração é relacionamento. Amados, Deus sempre planejou isso. Que falar com o homem, ouvir o homem, andar com o homem. E era assim no jardim, lembra? Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha se encontrar com Adão. Até que essa comunhão foi quebrada. Mas Deus continuou buscando o homem. Não foi o homem que foi buscar a Deus. Quando Adão pecou, não foi Adão que disse, Senhor, onde estás? Não. Deus veio atrás de Adão. Ele que iniciou. Amém? Mas, queridos, um dia Jesus veio. E quando Jesus veio, Ele vai para... Isso está em Marcos 11, está nos 3 evangelhos, mas eu estou pensando em Marcos 11. Vocês lembram que ele amaldiçoou a figueira, aquela história toda. E quando ele chega em Jerusalém, está lá no templo muita gente, inclusive cambistas, que trocavam a moeda, né, porque os judeus eles tinham a obrigação de estar em Jerusalém pelo menos 3 vezes. Na festa da Páscoa, na festa dos tabernáculos, na festa de Pentecostes. E eles traziam ofertas, como eram judeus, mas moravam em outros países, tinham outras moedas, né? Então eles tinham que trocar pela moeda hebraica para poder ser aceita no templo. Então os cambistas tinham aí essa função. E também os vendedores de animais. Por quê? Porque eles iam sacrificar animais, não é? Vocês sabem disso, né? Então eles chegavam, aí virava um mercado. Imagina, os animais lá, não é? Berrando, não sei que língua eles estavam, né? Sujeira, porque o animal suja. E ainda mais aquele comércio, eu dou mais, aí não, eu dou menos, e aquela confusão. E Jesus ficou revoltado, porque o zelo da casa do Senhor consumia Jesus. Jesus estava atento para glorificar o Pai, para que tudo voltasse para a glória de Deus. Então, ele pega umas cordas lá e derruba lá aquelas coisas lá, quase que bateu nos homens. E ele disse, a minha casa, ele estava falando coisas que Isaías e Jeremias já tinham falado. A minha casa será chamada casa de oração.
para todos os povos. Ali ele estava se referindo ao templo, mas hoje, porque ele ainda estava na antiga aliança, mas hoje, casa de oração, sou eu e você. Quando Jesus morreu, antes mesmo de morrer, ele falou para a mulher samaritana, disse, ó, ela tem uma dúvida teológica muito grande, ela disse, olha, meu povo diz que é nesse monte que se deve adorar a Deus. Os samaritanos tinham construído um templo lá, no Monte Gerezim, parece. E os judeus diziam, é lá em Jerusalém. E ela ficava, onde é que eu devo ir? Para onde eu devo ir? E Jesus disse, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando chegou a hora, quem creu em Jesus recebeu nova vida. Quem creu em Jesus recebeu o Espírito Santo. E se tornou casa de oração. Diga assim, eu sou uma casa de oração. Queridos, eu não sei se você está cumprindo esse propósito, mas você nasceu para isso. Deus te constituiu como rei e sacerdote. Como rei você reina em vida. Como rei você decreta a vontade de Deus aqui na terra. Mas como sacerdote você entra na presença de Deus. Uma das funções dos sacerdotes era abençoar o povo. Sabe que muitas vezes os crentes estão amaldiçoando? Sabe que muitas vezes o sacerdote era um intermediário entre Deus e os homens, e muitas vezes o crente está impedindo o outro de chegar-se a Deus? Mas diga assim, eu sou casa de oração. Aleluia, aleluia. Deus espera que você ore. Deus espera que você interceda. Deus espera que você seja o intermediário entre Deus e os homens. Sabe o que é a intercessão? É se colocar na brecha, é se colocar entre Deus e o outro. E Deus nos chamou para intercedermos. Aleluia, aleluia. E foi isso que a igreja fez com Pedro. Foi assim que não precisava Tiago ter morrido. Sabe aquela história que isso se diz no Brasil, né? Que brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Foi preciso Tiago morrer para a igreja despertar. Sabe que Deus é todo poderoso, mas Ele não vai fazer coisas que Ele já passou para o homem. Eu não sei qual é o livro de Kenneth Hagin, mas um dia Kenneth Hagin está tendo uma visão. Jesus está lá conversando com ele, ensinando coisas, aí aparece um demônio e fica atrapalhando. Falando, é o nome de Jesus? Obrigada. Aí ele fica lá. Eu creio em visões também, eu acho que fala. E o demônio fica fazendo um barulho estranho. Ele querendo ouvir Jesus e o demônio falando, fazendo uns ruídos horríveis. E ele fica que não aguenta. Aí chega uma hora, ele fica pensando, por que Jesus não manda esse demônio calar a boca? E Jesus lá, só dando as instruções, e ele sem ouvir, ele querendo ouvir. Você imagina a agonia, você querer ouvir uma coisa preciosa da boca de Jesus, e o demônio lá atrapalhando. Aí ele se levantou, e ele falou assim, em nome de Jesus, sai daqui. O demônio, desapareceu. E aí ele pergunta, Jesus, por que você não fez alguma coisa? Ele disse, eu não posso fazer. Jesus não pode expulsar um demônio. Não, não pode. Porque ele deu autoridade ao homem. Eu acho muito interessante quando Jesus manda os 70, primeiro os 12, depois os 70, ele diz assim, vocês vão curar os enfermos.
vocês vão expulsar os demônios, vocês vão ressuscitar os mortos. Não é assim? Ele não diz assim, eu vou fazer através de vocês. Claro que nós sabemos, nós temos a consciência que é Jesus. Mas ele não diz. Ele não diz isso. Ele diz, vocês vão curar. Vocês vão libertar. Vocês vão ressuscitar. Sabe por quê, queridos? Porque ele deu uma procuração. Sabe o que é uma procuração? É um instrumento jurídico que lhe dá direito de fazer tudo que está naquele papel. E ele deu uma procuração que dá direito para você fazer tudo que o nome dele conquistou. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós passamos uma procuração para aquela pessoa, é porque nós não estamos naquele lugar. É porque nós estamos impedidos de fazer aquele ato, por algum motivo. Geralmente ausência. Então, se ele passou uma procuração, ele estava dizendo, porque eu não estou aí na terra, então vocês vão fazer. Aleluia! Queridos, nós somos os procuradores. Aleluia, aleluia. Queridos, vamos orar mais. Sabe por quê? A Bíblia diz, tudo que pedirdes, tudo que pedirdes, diga tudo. Tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. E Tiago diz assim, sabe por que você não tem? Porque você não pede. E quando você pede mal. Queridos, a igreja poderia estar bem mais, não é? A minha vida poderia estar bem melhor. A sua vida poderia estar bem melhor. Se nós verdadeiramente crescemos nisso. Mas nós cremos com a mente, é sentimento mental. Porque no dia que isso se torna verdade, as coisas verdadeiramente mudam. Eu queria que você fosse para Tiago. Por favor, Tiago. Capítulo 5. A partir do verso 13, Tiago 5. Esse Tiago, amados, não foi o que morreu, lógico, né? Esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus, amém? Que quando Jesus estava no ministério dele, ele ainda não era convertido. Vocês sabem que a família de Jesus era meio incrédula, né? Com exceção de Maria, os irmãos eram meio incrédulos. Mas agora ele se tornou o pastor da igreja de Jerusalém, amém? E ele escreveu essa carta. Aí diz assim, verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está com algum problema, querido? Está aflito, está mexendo com você. Você está angustiado. Ore. Amém. Jesus está dizendo que se você orar, tudo isso vai passar. Amém. Está alguém contente? Cante louvores. Aleluia! Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. É brincadeira isso que eu vou dizer, mas sabe que tem gente que não pode reivindicar esse versículo, porque o versículo diz, chame os presbíteros da igreja, mas tem gente que não faz parte da igreja. Então, não pode reivindicar esse versículo. Então, primeiro, tem que vir para a igreja, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Mas Deus é misericordioso, pode mandar um presbítero na sua casa. Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, lembra que eu falei que a oração da fé é aquela que não precisa ficar repetindo? E a oração da fé salvará o doente.
E o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Repete isso comigo. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva. E a terra produziu fruto. Irmão, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e o Senhor converter, saiba que aquele que converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que eu quero segurar é no verso 17. Elias era um homem igual a mim e a você. E geralmente eu pelo menos penso assim, mas, poxa, que profeta. Porque o homem falava assim, qualquer coisa ele dizia, vai descer fogo do céu, e descia fogo do céu. O povo estava desviado, servindo a Baal, né? O rei Acabe casou com uma terrível, né? Jezabel, ela tinha um espírito ela era controladora, ela era idólatra, ela era assassina. E como ela dominava aquele homem, a vontade dela prevalecia. Acabe era um frouxo. E chegou um dia que, por ela servir a Baal e a Balaíns e tudo que era deuses falsos, o povo também foi seguindo. A ponto de eles não sabiam mais a quem orar, porque eram tantos deuses. E aquilo irritou o coração de Elias. E um dia Elias mandou dizer a Acabe que ele juntasse no Monte Carmelo os profetas de Baal, que eram 450, e também os profetas dos Balaíns, que eram mais 400. Imagina. Vai para lá, e porque o povo estava dividido, eles chamavam Baal, a palavra Baal significa Senhor, eles estavam chamando aquele Deus falso de Senhor, e chamava Javé também de Senhor. Então, Elias queria colocar um ponto final naquilo ali. Ele disse, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, disse para aqueles profetas, olha, vocês vão construir um altar para Baal, vão fazer um sacrifício, e eu também vou reconstruir o altar do Senhor, que estava derrubado, e também vou fazer o meu sacrifício. Mas ninguém vai até a fogo. O Deus verdadeiro vai fazer o fogo descer. Então, os profetas ficaram lá, de manhã até meio-dia, Baal, Baal, tudo dançando e clamando, e nada de fogo. E continuaram. Aí, depois de meio-dia, Elias começou a tirar a onda com os profetas. Olha, gritem mais alto, porque Baal é Deus, ele deve estar viajando, ele deve estar se divertindo, ele deve estar socorrendo. Tirou onda. Quando foi 3 horas da tarde, hora do sacrifício da tarde, Elias disse, chega, agora sou eu. Aí reconstruiu o altar do Senhor, colocou o novilho em cima, ele mandou que se fizesse um rego, que dava não sei quantas medidas de sementes, né? Mas, lógico, não colocou as sementes, fez um rego ao redor, mandou que muitas talhas de água fossem jogadas sobre o sacrifício, sobre o altar, e de modo que até o rego ficou transbordando. E ele só disse assim, Senhor, responde.
Oh, rabababaxarabacantarabahas. O fogo caiu, queridos, e consumiu o holocausto, e destruiu o altar, e lambeu a água que estava no rego. Aleluia! Aleluia! Aquele povo agora arrependido começa a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias agora, debaixo daquela unção, ele pega aqueles profetas e ele mata aqueles profetas. Foi uma vitória tremenda, não foi? Mas, queridos, a notícia chega lá no palácio. Quando Acabe diz para a mulher dele: ó, Elias, você nem sabe o que Elias fez. Acabou com teus profetas. A mulher ficou virada. Disse: vai dizer para Elias que hoje eu vou acabar com a vida dele, que eu vou fazer com a vida dele tanto o que ele fez com os profetas. E quando Elias escuta essa notícia, queridos, um homem que enfrentou um país, enfrentou aqueles profetas. Agora ele começa a tremer e ele foge. Muitas vezes eu pensei assim: meu Deus do céu, que vergonha fugir por causa de uma mulher. Mas sabe que depois de uma grande vitória espiritual, geralmente nós baixamos a guarda. E é nesse momento que o diabo ataca. E ele baixou a guarda, e veio sobre ele uma tristeza, ele quase entrava em depressão. Eu posso dizer que era até uma depressão, porque ele vai para o Monte Carmelo, e ele entra numa caverna, ele não quer ver. Pessoas deprimidas é assim, não quer ver ninguém, se esconde, não quer comer. Não é, ele fica lá, escondido. Ele baixa: Senhor, basta, eu quero morrer. Pessoas deprimidas querem morrer, né? Eu quero morrer. Para ele, o ministério dele tinha acabado, a vida não interessava mais. Aí o Senhor vem em socorro dele. Deus sempre vem em nosso socorro, querido. Ele não abre mão de nós. Ele não abre mão. Talvez você queira desistir, mas ele diz para você: não desista, eu estou com você. Eu sou o teu consolo, eu sou a tua força. Aleluia. Aí tem um terremoto. Ele ia lá na caverna. Pensa que Deus está no terremoto. Deus não está no terremoto. Depois o fogo. E depois não sei mais do que. Deus não estava nisso aí. Depois vem um cicio suave. E a voz de Deus se manifesta. O que fazes aqui, Elias? Ele diz: eu tenho sido zeloso, mas procuro tirar minha vida. Ele achava que tinha acabado, e o Senhor disse: não, não acabou. Eu ainda tenho serviço para você. Você vai ungir Jeú, você vai ungir Eliseu no seu lugar. Ainda tem obra para fazer. Queridos, não acabou para você. Deus ainda tem obra para você. Ele ainda vai continuar. Os planos e os propósitos de Deus ainda estão de pé. Tudo que Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é poderoso. Ele não fica largando palavras ao vento, não. Aquilo que Ele fala, Ele é poderoso para cumprir. Não desista. Nessa manhã eu quero lhe dizer que Deus vai fazer. Você olha, não vê nada, mas Deus está trabalhando. Tem um hino tão bonitinho que os meninos cantam, parece que foi Deus que deu para Mateus, e eu acho tão lindo isso, né? Deus está trabalhando. Eu não vejo, eu não sinto, não é? Não precisa ver, não precisa sentir, precisa crer. Aleluia! Nós não somos movidos pela vista, nós não somos movidos pelos sentimentos, nós somos movidos pela fé. Aleluia! Então Deus, que é providência, dá pão e água para Elias. Pão e água. Ele come, e com a força daquela comida ele caminha mais 40 dias. Deus está te dando força. A palavra dele é pão que alimenta. E nessa manhã, receba
pão, receba força para caminhar mais 40 dias. Quem é o Covid? Quem é o Covid? Tudo tem nome, mas o nome de Jesus está acima. Aleluia! Só continua crendo que o Deus que te livrou até agora vai continuar te livrando. O Deus que te abençoou até hoje vai continuar te abençoando. O Deus que te trouxe até aqui vai te levar mais longe. Aleluia! 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 Oh, xarabababa, xarabacantarabahas. Oh, rabababachara, cantarabarra, sarabacantaramanaia. Deus é aquele que muda a história. Deus é aquele que muda a sentença. Um dia o rei Ezequias estava debaixo de uma sentença de morte. Deus enviou o profeta Isaías para dizer a ele: prepara a tua casa porque você vai morrer. Ele se virou para a parede e ele começou a clamar. Ele começou a dizer para Deus: eu fui fiel. Eu andei nos teus caminhos. Queridos, como é bom ser fiel, porque você pode dizer para Deus: eu, Senhor, eu tenho andado na tua presença. Tenho falhas, sim, mas eu ando na tua presença. Eu te amo, Senhor. E quando Isaías ia lá no pátio do palácio, Deus disse: volta. Volta e diz para Ezequias: eu vou te curar. E eu vou te dar 15 anos a mais. Isaías volta, dá essa mensagem, coloca um curativo na enfermidade de Ezequias. Isso prova que Deus não é contra a medicina. Mas ele diz assim: como é que eu vou ter certeza que isso é palavra do Senhor? Porque o profeta tinha vindo e tinha dito que ele ia morrer. Depois, não demorou 10 minutos, volta e diz que ele não morre mais. Aí ele queria ter uma prova. Ele disse: qual é a prova? Isaías disse: você pode... Você pode escolher se o relógio de Acácio vai adiantar ou se vai atrasar. O rei era folgado, ele escolheu atrasar. Ele disse: atrasar é mais difícil, eu quero que atrase. E o relógio de Acácio atrasou. Deus mexeu na estrutura da terra. Mexeu no sistema solar para dizer para um homem: eu vou fazer o que eu falo, eu cumpro. Amados, o que ele falou para você, ele vai fazer. Nem que ele tenha que mexer no sistema solar, nem que ele tenha que mexer em coisas que parecem impossíveis. Mas Deus está com você. Deus está com você. Diga: Deus está comigo. Aleluia, aleluia. Se você que está aí do outro lado ainda não recebeu Jesus, ainda não tem convicção de que é salvo, eu te convido nessa manhã, queridos, a abrir o seu coração, a se arrepender e aceitar a graça salvadora de Jesus. E se você por acaso já recebeu, está afastado, está tropegando, queridos, há solução para você. É só pedir para o Senhor te fortalecer nessa manhã. Se existe alguém aqui, se existe alguém aqui com algum sintoma de enfermidade, Deus cura enfermidades. Deus cura. Nós cremos em posição de mãos e nós cremos numa palavra que é lançada. A palavra que cura já foi enviada. A Bíblia diz: ele enviou-lhes a sua palavra e os curou e os libertou de um processo de morte. Se você crê nessa manhã, sintomas vão desaparecer, porque os sintomas são mentirosos. Verdadeira é a palavra que diz que ele levou
levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas enfermidades. Tem alguém enfermo aqui? Todo mundo sarado? Glória a Deus. Você aí, receba a sua cura, em nome de Jesus.